Você tentou estudar farmacologia, ainda não entendeu, agora você vai conseguir entender. Eu sou Vinícius Ferreira e você está no meu canal do YouTube. Curta, se inscreva. A gente está dando continuidade à última aula sobre farmacocinética e os medicamentos, tá? A gente usa os genéricos, os de referência e os de similares, né? Agora a gente vai ver as vias de administração, tá? Vai ser bem fácil, tá? Porque eu vou explicar, né? Então, vamos lá. Bom, vocês estão vendo a minha tela do iPad, tá? Então, vamos começar. A gente vai falar das vias de administração. Eu recomendo que você veja a última aula que eu postei. Administração. E, bom, antes de a gente falar quais são as vias, é importante ressaltar em que momento eu vou utilizar cada via, tá? A gente vai ver a via oral, a via sublingual, a via retal, a via parenteral e a gente vai ver por último, bem de leve, a via tópica, tá? A gente vai ter, antes de começar as vias, a gente precisa definir qual via a gente vai utilizar, certo? Porque é importante que na clínica, em um hospital, você saiba exatamente qual tipo que é necessário usar e qual outro tipo de via que por conveniência não é necessário, né? Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa destacar é se eu quero um efeito local ou sistêmico, certo? O paciente está com uma dor em uma certa região, a dor é no corpo todo, eu preciso qual tipo de efeito do fármaco, tá? Isso vai também variar a via que eu vou usar, tá? Então, é um efeito local ou é um efeito sistêmico, tá? Sistêmico quer dizer no corpo inteiro, tá? Sistêmico. Ou de uma grande região, tá? O segundo tópico que a gente precisa ver é qual vai ser o efeito e a forma do fármaco, tá? A gente viu na última aula formas do fármaco, tá? Então, se você não viu aquele vídeo, veja. Que a gente vai ter, de resumo, 3 tipos de formas, né? A gente viu que a gente vai ter as formas sólida, líquida e semissólida, certo? E isso também vai variar o tipo de via que a gente vai utilizar. Por exemplo, substâncias oleosas não são recomendadas na via intravenosa, tá? Então, se você medicar uma pessoa pela via intravenosa, é importante você não utilizar volumes que sejam oleosos, tá? Nesse caso, a gente vai usar a via intramuscular, beleza? Então, tanto o efeito do fármaco quanto a forma do fármaco vão ser necessários para eu avaliar qual tipo de via que eu vou utilizar, beleza? O terceiro ponto é a conveniência, tá? Como assim conveniência? Justamente o que você acha que é exatamente. Então, tipo assim, você vai colocar uma pessoa que está com certa dor de cabeça, você já vai dar uma via intravenosa nela? Um fármaco na via intravenosa? Não. É recomendado você usar o quê? Uma via oral, né? Que é o mais comum de ser usado, né? A pessoa está com uma gripe, utiliza a via oral. A pessoa está em um caso mais urgente, é um cenário em que a pessoa precisa de uma resposta rápida, é necessário o quê? Utilizar uma via intravenosa, porque eu vou ter uma resposta mais rápida. A gente vai ver isso, mas só tô dando um fundamento para que a gente vai ver futuramente, tá? Mas então, o terceiro tópico importante é a conveniência, tá? Qual tipo de via que eu vou usar no paciente, né? Se eu vou usar uma via mais invasiva, né, com agulhas, ou se eu vou usar uma via oral, uma via sublingual, tá? O quarto tópico que é necessário avaliar é a idade do paciente, tá? É recomendado, que a gente vai ver, que seja utilizado uma forma mais líquida para crianças e idosos, tá? Então, pessoas recém-nascidas, é difícil você colocar para ela usar cápsulas, né? Muitas das vezes a gente vai usar líquidos, né? Talvez pomadas, tá? Em casos urgentes, a via parenteral, beleza? Então a idade do paciente conta na avaliação da via de administração, tá? O quinto tópico que a gente vai utilizar, o quinto e o sexto tem a ver com o tempo, tá? O quinto é o tempo para o início do tratamento, tá? Então tempo para o início
do tratamento. Porque, veja só, isso daí é o que eu tô falando quase toda hora, praticamente. Mas pacientes que estão em estado grave, você acha que eu preciso colocar que tipo de tratamento, que tipo de via de administração? Uma via que tenha uma resposta rápida. Se eu utilizar uma via oral, eu sei que aí vai ter um efeito mais lento do que comparado do que uma via intravenosa, tá? Então, o tempo para o início do tratamento conta em muito, principalmente em condições de urgência, tá? Então, em acidentes, em caso de a pessoa desmaiar por uma falta de glicose no sangue, então você rapidamente já medica por uma via mais invasiva glicose, tá? Claramente regulando, né, por equipamentos para dar uma maior segurança, tá? A gente vai falar isso certinho na frente do vídeo aqui, né, futuramente no vídeo. Mas beleza? Até que de boa. A gente vai falar pelo sexto o quê? O tempo de duração. Tempo de duração, tá? Do tratamento. Então, é prolongado esse tratamento? É curto? Qual que é o intervalo de tempo que eu preciso colocar para que ela seja eficaz, tá? Então, ela também vai contar na via de administração. E por último, é necessário a gente avaliar também o que? A obediência, tá? A obediência do paciente. Porque se eu medicar, pedir para ele tomar uma via oral, o remédio, né, durante 7 dias, se esse paciente ele não é obediente nessa via, você concorda comigo que eu vou ter que mudar essa forma de administração, tá? Já que ele não está conseguindo seguir o que foi posto, né, por meio da via oral, às vezes tentar uma outra abordagem, uma via sublingual, uma via intravenosa, certo? Beleza? Entra também em outros aspectos, tá? Como a condição do paciente de fato conseguir usar aquela via de administração, beleza? Agora a gente vai falar justamente dos tipos de administração, tá? A primeira via que a gente vai falar é a mais comum, tá? Que é a via oral, tá? A via oral é justamente a nossa boca, né? Então a gente engole, certo? A gente pode ter fármacos sólidos, né? Cápsulas. Então a gente pode engolir cápsula, a gente pode engolir comprimidos, né? E fármacos que são líquidos, né? A gente utiliza o xarope, por exemplo, né? Soluções. A gente viu isso na última aula. É algo que a gente meio que já viu, né? Basicamente a via oral, o benefício dela, tá? Eu vou até trocar de cor pra gente deixar bem bonito, tá? Então, benefícios. Por que eu vou usar essa via oral, tá? Ela costuma ser uma via mais comum, tá? Então, o primeiro aspecto que ela é importante é que ela é uma via muito comum de ser usada, né? Dificilmente você vai usar uma via intravenosa, por exemplo, né? Uma via submuscular, subcutânea, intramuscular. Só que a via oral é bem normal, né? Você medicar pessoas utilizando essa via. Ela também é uma via mais segura, tá? Por quê? Por conta de uma resposta mais lenta que a gente vai ter na via oral, tá? E o maior, digamos assim, menores riscos de toxicidade, porque ela não vai ter uma absorção tão boa comparado às vias parenterais, que a gente vai ver, tá? E eu vou explicar o porquê que ela tem um problema na questão de absorção, tá? Então, de benefício, ela é a via mais comum, ela é a via mais segura e também vai ser a via mais econômica, tá? Então, esses os benefícios da via oral, beleza? Os malefícios, tá? Ou, digamos assim, os problemas, né, dessa via. Então, vou botar problemas. Bom, de primeiro, o problema que a gente vai ter é a questão da absorção, tá? Então, a gente vai ter uma absorção prejudicada, tá? Por quê? Por conta do efeito
de primeira passagem, tá? Efeito de primeira passagem. O que é esse efeito de primeira passagem? A questão é que a nossa boca, ela faz parte de qual sistema, né? Ela costuma fazer parte do sistema digestório, certo? Então, tudo que a gente engole de comprimido, de líquidos, vai para nosso processo digestivo, tá? Então, os remédios que a gente vai tomar vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino, que vão ser absorvidos, tá? Lembrando a definição de absorção, né? Absorção a gente viu na última aula, que é justamente a transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea, tá? A questão é que, por conta de passar no processo digestivo, o fármaco na via oral, ela sofre a influência do fígado, tá? Porque o que acontece? A gente vai ver isso em sistema digestório, só que todos os órgãos do nosso sistema digestório, né, o estômago, o intestino, eles vão ter veia, tá, que vão se ligar ao fígado, tá? Então, eu vou ter o estômago aqui, tá? Vamos supor. Então, eu tenho o estômago aqui, tá? Um estômago bem feio. Deixa eu redesenhar, tá? Vou ter o estômago, certo? E eu vou ter, digamos assim, o intestino, tá? Perdão pelo desenho. Enfim, a questão é que o que acontece? Eu vou ter vasos, tá? E esses vasos é o que vai justamente absorver os nutrientes, tá? Por um processo de difusão. Esses nutrientes absorvidos, vocês concordam comigo que o fármaco ele é absorvido dessa forma? Então, o fármaco que está no nosso estômago, que está no nosso intestino, ele vai ser passado pelos vasos. E esses vasos vão se ligar no fígado, tá? Então, tanto os vasos do estômago quanto do intestino vão se ligar ao fígado, que vai ser o chamado de veia porta, tá? Então, a veia porta é um vaso que tem no fígado, que é justamente a união de todas as veias, tá? Do fígado e do intestino, que vão carregar o que? Nutrientes, tá? Isso a gente vai ver em sistema digestório, tá? Mas vocês não viram ainda, tá? O que é importante entender? Que os fármacos que a gente engoliu, tá, na via oral vão para o fígado, tá? E no fígado, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de metabolização desses fármacos, tá? Então, parte desses fármacos vão ser metabolizados e vão passar por um processo para a excreção, tá? A gente viu isso na última aula em farmacocinética. Então, o que acontece? Se parte do fármaco que eu tomei está sendo metabolizado e depois excretado, vocês concordam comigo que eu vou ter uma diminuição na quantidade do fármaco presente no meu corpo? Isso vai fazer com que eu tenha o quê? Uma diminuição na biodisponibilidade, tá? Então, a biodisponibilidade do fármaco, nesse caso, vai ser reduzida, tá? Por justamente da metabolização do fármaco no fígado. Beleza? Então, é isso que é o efeito de primeira passagem. É essa passagem do fármaco do nosso sistema gástrico para o fígado, né? Em que parte desse fármaco vai ser metabolizado. Beleza? Então, o segundo ponto que a gente pode colocar aqui é justamente essa questão da primeira passagem. Outro ponto que é um risco, um problema, é justamente a aderência do paciente, tá? Como assim a aderência do paciente? Esse paciente, ele consegue utilizar a via oral? Porque veja que pacientes que estão entubados, por exemplo, eles não conseguem utilizar essa via. Então, a gente vai utilizar outras vias. Então, o paciente, ele está consciente, tá? Porque para a gente fazer o ato de deglutir, certo? Utilizar a via oral, é necessário a gente estar o quê? Consciente. Então, ele está consciente. Ou tem uma obstrução, tá? Dessa via. Ou seja, em caso de obstrução. Outro ponto que também é importante é o quê?
É o gosto, né, do paciente. Então, o gosto daquele fármaco é bom para o paciente consegue engolir aquele fármaco, ou não, o paciente engole aquele fármaco e por ter um gosto ruim, ele acaba vomitando, né? Criança tem esse problema, né? Todo mundo aqui já tomou aquele remédio de areia, né? Aquele remédio ruim, que é péssimo, e você às vezes acaba cuspindo aquele remédio. O que sua mãe vai falar? Que é pra você tomar de novo. Por quê? Porque se você tá vomitando, se você tá retirando aquele fármaco da via oral, né? Você tá justamente impedindo a absorção dele, tá? Então, se você tá vomitando aquele fármaco, você não tá conseguindo absorver ele. Não conseguindo absorver, aquele fármaco não vai ter efeito. Então, também entra aqui o critério do gosto, tá? Beleza? Então, são esses dois problemas da via oral. Um outro aspecto que eu quero comentar da via oral, tá? Continuando sobre a via oral, é que a gente vai ter alguns fatores que vão interferir no critério de absorção, tá? Então, entrando sobre os fatores que interferem na absorção, a gente vai ter alguns fatores que a gente já viu na última aula. E, por exemplo, a motilidade gastrointestinal, tá? A gente viu na última aula que a motilidade gastrointestinal interfere na absorção, tá podendo prejudicar. Se eu tenho um movimento muito acelerado do nosso estômago e intestino, tá? Então, gastrointestinal. Um outro fator que interfere é justamente o fluxo sanguíneo, tá? Então, na última explicação que eu dei aqui, vocês não concordam comigo que os vasos, tá? A veia do estômago e a veia do intestino, eles cumprem um papel fundamental em levar o fármaco para o fígado, né? Então, a gente vê que o fluxo sanguíneo interfere na questão da absorção. Tanto que, em cenários de luta, em academia, por exemplo, a gente tem uma redução do sangue do nosso processo digestivo. Por quê? Porque o nosso corpo ele não está interessado em manter o processo digestivo da absorção. Ele está na academia, né, quando você está treinando, ele tende a levar esse sangue que está no sistema digestório para os nossos músculos, tá? Para realizar a contração muscular. Então perceba que em cenários de luta, de academia, eu posso ter uma influência na absorção, tá? Por justamente ter uma mudança do fluxo sanguíneo, do sistema digestório para os nossos músculos, para várias coisas, tá? Então, aqui entra também o fluxo sanguíneo, tá? Beleza? Um terceiro tópico que eu quero colocar é o tamanho, tá? Então, o tamanho do fármaco também vai levar em conta justamente a absorção, tá? Isso pode ter a ver também com a superfície de contato dos fármacos, tá? Então, fármacos que são menores, né? Fármacos que estão em pó, tem maior superfície de contato e com isso pode ter uma maior absorção, beleza? E também aqui entra, que a gente viu na última aula, que são fatores físicos, químicos, tá? Então, o pH, que a gente viu na última aula, certo? Fármacos que são um ácido fraco vão ter uma maior absorção, um maior efeito em meios ácidos, né? Que a gente viu, por quê? Porque em meio ácido, o ácido fraco, ele não se ioniza, né? E se ele não se ioniza, ele não se torna hidrossolúvel. Então ele continua tendo a sua capacidade de atravessar a membrana lipossolúvel, beleza? Então fatores físicos, químicos, como o pH, também interferem na absorção, tá? Outro fator, acabando os fatores que eu falei aqui, eu também quero dar algumas instruções, tá? Então, para você que vai ser médico, enfermeiro, que o quê? São recomendações que você, como profissional da saúde, precisa dar para o paciente, tá? Então, por exemplo, é recomendável a ingestão de água, tá? De muita água, para tomar na via oral, tá? Então, a ingestão de água. Muitas pessoas que só com a saliva, né, conseguem ingerir pela via oral, só que é recomendável o uso de água nesse processo, tá?
é recomendável você, justamente, que eu falei no início da aula, de indicar fármacos líquidos, tá? Líquidos para crianças e idosos, tá? Crianças e idosos. Porque é mais fácil de tomar, né, do que cápsula. Porque cápsula é importante você ter o processo de deglutição. O paciente que seja criança ou idoso pode acabar, né, se engasgando com o fármaco, né. Também tem a questão de praticidade com líquidos, beleza? O terceiro fator é você dar justamente instruções especiais, tá? Para fármacos da via oral que são mais confusos, tá? De se tomar. Então, dá instruções especiais se for um caso de um fármaco que seja muito diferente do restante, tá? E por último, uma última instrução é você definir um ritmo de tomada para o paciente, tá? Então você falar, utilizar pontos de referência. Então, se o paciente precisa tomar em 7 dias o fármaco, você escrever justamente os horários importantes para ele tomar, né? Antes do almoço, depois da janta, né? Dar essa rotina, esse ritmo para o paciente saber em que momento é necessário tomar o fármaco, beleza? Aqui foi tudo de via oral, tá? A próxima via que a gente vai ver é a via sublingual, tá? Onde que é a via sublingual, né? É justamente abaixo da língua, tá? É só colocar um comprimido e o comprimido abaixo da língua vai ser absorvido, tá? O primeiro ponto que é muito bom da via sublingual, que ela não vai ter o efeito de primeira passagem, tá? Ela não vai para o sistema digestório. Então, eu vou ter uma alta absorção, beleza? Um outro aspecto que ela também vai ser rápida, beleza? Então ela é uma absorção alta e rápida. Um segundo ponto que eu quero falar é que o fármaco, ele é um fármaco mais estável. Por quê? Porque o pH da nossa boca, ela é um pH neutro, tá? Próximo de 7. Então o fármaco, ele consegue ser mais estável nesse ambiente de pH neutro, beleza? Quais são os problemas dele? Que até agora é uma maravilha, né? Ela é uma via rápida, é uma via de alta absorção comparada à via oral e tem um fármaco estável, ou seja, ela também é muito fácil de ser usada. A questão é que, por que ainda a gente continua usando a via oral ao invés da via sublingual? É que a via sublingual, ela é limitada, tá? Então, os fármacos, a gente vai ter poucos fármacos dessa via sublingual, tá? Então, a gente tem uma quantidade limitada, tá? Então, são fármacos limitados que têm essa característica de conseguir ser absorvidos pela via sublingual, tá? Um outro problema é que nessa via pode ter o risco de ser engolido o fármaco, tá? Então, se o fármaco for engolido, ela vai começar a se tornar justamente uma via oral e isso pode prejudicar justamente a absorção do fármaco, beleza? Então, deixa eu ver se foi tudo aqui. Foi, beleza. Então, via sublingual, realmente, ela tem aspectos que são melhores que a via oral, só que por ela ter uma quantidade limitada de fármacos que tem essa característica de conseguir ser absorvida pela via sublingual, a gente costuma utilizar ainda a via oral, beleza? Lembrando que a via oral e a via oral, ela é um tipo de via chamada de via entero, tá? Ou a via enteral. Então deixa eu escrever aqui. Via enteral. O que é essa via enteral? É justamente o que seria o trato digestório, tá? Então, por a via oral fazer parte do nosso sistema gastrointestinal, né?
não o sistema gastrointestinal, mas fazer parte do sistema digestório, faz com que ela seja caracterizada como uma via enteral, tá? Então, via enteral é tudo aquilo que engloba o nosso sistema digestório, incluindo a boca, tá? Então, a boca faz parte também da via enteral, beleza? Voltando aqui. De terceiro, tá? Então, a via sublingual é a segunda que a gente viu. A terceira via que a gente vai ver é a via retal, tá? Então, a via retal. Qual que é o benefício da via retal? Que ela pode ser uma segunda opção se caso a via oral tiver sido obstruída, tá? Então a gente vai ter fármacos que é possível você administrar na via retal se a via oral estiver comprometida, tá? Então ela funciona como uma segunda opção para o médico, tá? Mas qual que é os pontos negativos dessa via? Outro ponto de benefício da via retal, que ela pode causar um efeito local ou sistêmico, tá? Então, são esses dois tipos sistêmico. Então, ela vai ter esses dois tipos de benefícios, beleza? Problemas. Os problemas dessa via, bom, é que primeiro, a absorção dela é imprevisível, tá? Então, é algo de se imaginar, né? Se você está administrando um fármaco na via retal, é bem difícil você saber qual que é o nível de absorção no paciente, tá? Então a absorção, ela é imprevisível, tá? Você não sabe de fato o quanto está sendo absorvido. O outro problema é que ela é uma via lenta, tá? Então, além de ser uma absorção imprevisível, também é uma absorção lenta. Outra coisa é que é a aderência do paciente, né? Muitos pacientes não vão querer fazer essa via retal. Então, a aderência do paciente. Beleza? Então, são esses os problemas comuns da via retal. Partindo agora para a quarta via, a gente vai ter a via parenteral, tá? Então, é as vias parentenais. O que é algo parenteral? A via parenteral é tudo aquilo que envolve a agulha, tá? A injeção. Então, injeções. A vacina, ela é uma via parenteral, tá? A gente utiliza a agulha para aplicar vacinas, beleza? Quais são os critérios que a gente vai usar a via parenteral, tá? A questão, porque a gente vai ter três tipos de vias, tá? Que eu vou explicar para vocês, que vai ser a via intravenosa, tá? Intravenosa. A gente vai ter a via intramuscular. E a gente vai ter uma via subcutânea, tá? Essas são as três vias que a gente vai ver na aula que envolvem a via parenteral, tá? Que são agulhas, tá? Só que qual tipo que eu vou usar, tá? Para o paciente vai depender de certos fatores, tá? Então é justamente o que eu vou falar. Então a agulha que a gente vai usar, ela é considerado, tá? A gente também vai considerar o local de injeção, se é na perna, se é no braço. Por quê? Porque a gente pode ter vasos, nervos, tá? Então, dependendo do lugar que eu vou administrar, vai mudar a via em que eu vou usar, tá? Se eu vou usar uma via intravenosa, intramuscular ou subcutânea, tá? Então, a agulha, o local de injeção. A gente vai ter também o volume que vai ser administrado, tá? Então, é um alto volume, porque a gente vai ver que em casos de alto volume do fármaco, a gente vai utilizar a via intravenosa, tá? Se são um volume mais moderado, a gente vai usar a via intramuscular. E se for volumes baixos,
a gente pode utilizar a subcutânea, beleza? Então, o volume também entra nesse critério de avaliação de qual via, né, que eu vou usar. Um outro ponto que a gente precisa colocar é o tamanho e o tipo de agulha, tá? Então, o tipo e tamanho de agulha. Que é o que a gente falou nesse primeiro tópico aqui, tá? Eu preciso considerar também o efeito terapêutico que eu quero, tá? Então, o efeito terapêutico esperado. Lembrando que o que é um efeito terapêutico, né? É justamente a consequência do princípio ativo, né? A alteração biológica que o fármaco vai gerar. Então, o efeito terapêutico esperado também vai entrar nessa avaliação da via de administração, tá? E, por último, que a gente precisa considerar, obviamente, é o domínio da técnica. Técnica do quê? De aplicação da injeção, tá? Domínio da técnica de aplicação da injeção. Faz sentido, né? Não é qualquer um que pode aplicar as vias, né? Eu posso ter o risco de acertar algum nervo, de alguma veia, então é importante ser feito por profissionais, tá? Então a gente vai ter como fatores a agulha, local de injeção, volume, o tamanho e o tipo de agulha. A gente vai ter o efeito terapêutico esperado, né? Se eu tô com dor na mão, né? Qual que é o tipo de via que eu vou usar e qual que é o efeito que eu espero, né? Que esse fármaco tenha efeito, e o domínio de técnica da técnica de aplicação da injeção, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira via que a gente vai falar das vias paratenais, tá? Então eu vou colocar aqui, tá? A gente vai falar da via intravenosa, tá? A sigla dela costuma ser VI, tá? Lembrando que a sigla da via oral é VO, tá? Então se você tem VO, é a via oral, e a via intravenosa é chamada de VI, beleza? Falando dos benefícios da via intravenosa, eu comentei isso na última aula, tá? Isso. A gente vai ter primeiro a não absorção, tá? Então, não absorção. Aí você tá se perguntando, se não tem absorção, então é uma coisa ruim, né? Porque o fármaco não está sendo absorvido. Veja a última aula, tá? Eu expliquei, mas vou explicar de novo. O que acontece? Definição de absorção é a transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. A questão é que a via intravenosa, ela é justamente o que? É a aplicação do fármaco diretamente na veia, tá? Ou seja, diretamente na corrente sanguínea. Isso faz com que o próprio local de administração da via intravenosa seja a corrente sanguínea. Então eu não vou ter absorção, tá? Porque o fármaco já está sendo inserido diretamente na minha corrente sanguínea, beleza? Isso gera uma outra consequência, em que eu vou ter o quê? 100% da biodisponibilidade, tá? Do fármaco. Biodisponibilidade. Beleza? Lembrando, o que é biodisponibilidade? A gente viu na última aula, que é justamente a porcentagem do fármaco que está no corpo, né? Após a aplicação do remédio. Então, se ela tem 100% da biodisponibilidade, quer dizer que todo o fármaco que eu administrei no paciente está na pessoa, certo? Por quê? Porque eu não vou ter problemas na absorção, porque eu não tenho absorção. A quantidade do fármaco já é inserida diretamente
na corrente sanguínea, tá? Então vai ser 100% de biodisponibilidade. E isso vai gerar o quê? Um maior controle, tá? Então, um maior controle no paciente. Porque veja que nos outros problemas, nas outras vias, ela tem uma absorção complicada. Por mais que na via sublingual eu tenha uma alta absorção, não é uma absorção 100%. Nesse caso, eu não vou ter absorção, mas eu vou ter o quê? 100% de biodisponibilidade. Então, se o paciente, eu vejo que ele precisa, por exemplo, de 20 miligramas de um fármaco, eu consigo aplicar diretamente 20 miligramas nele, tá? Por meio da via intravenosa. Em caso de uma via oral, eu teria que administrar um pouco mais do fármaco, contando que o quê? Que parte desse fármaco vai ser metabolizado pelo efeito de primeira passagem, né? Que é a metabolização no fígado, beleza? Então eu vou ter um maior controle, tá? E isso vai fazer com que ele seja o quê? Entre um terceiro benefício, que ela é valiosa para casos de emergência, tá? Por quê? Porque ela, além de ter uma alta biodisponibilidade, né, chegando a 100%, ela também vai ser uma via rápida, certo? Porque eu vou pular essa etapa de absorção, então ela vai ter efeitos rápidos. Então, em caso de emergência, que eu preciso de uma resposta rápida do fármaco no paciente, é importante eu ter essa via intravenosa, tá? Que vai ser valiosa para casos de emergência, né? Até voltando para o que eu falei lá no início da aula, que entra no quê? Nos critérios de via de administração, né? Então, eu coloquei tempo para o início do tratamento, entra justamente na questão da via intravenosa, que eu falei, né? Então, se o tempo do paciente for curto, né? Porque eu preciso de uma ação rápida, faz sentido, sei lá, um paciente que está em um acidente de carro, né? Que está com uma hemorragia, que está em um quadro clínico delicado, ou ter um fármaco que eu vou administrar que vai ter efeito só depois de um dia, de 2 dias, depois de 8 horas, não, né? Eu preciso de um fármaco que tenha uma resposta rápida, tá? Em caso de emergência, beleza? Então a via intravenosa, ela é importantíssima para casos de emergência, tá? Emergências. Beleza? Qual que é o problema dessa via? O problema, a gente vai ver que quase todos os problemas da via parenteral vai ter esse mesmo problema, que é o quê? Eu vou precisar ter uma asepsia rigorosa, tá? O que é asepsia? É limpeza, tá? Então eu preciso ter um cenário limpo para não causar infecções, tá? Eu preciso ter o domínio da técnica que a gente viu na última aula. Por ser uma biodisponibilidade alta, vocês concordam comigo que eu tenho o maior risco de ter o quê? Toxicidade, né? Se caso o medicamento, a dosagem que eu dei, for errada. Então, se eu coloco Então, perceba que o risco é maior, tá? Para caso de toxicidade. Porque, além dela ter 100% da biodisponibilidade, ela tem um efeito muito rápido. Então, por exemplo, se eu injeto insulina, por exemplo, a insulina ela vai ter um efeito brutal na nossa corrente sanguínea, tá? Então, por ela ter um efeito de 100% de disponibilidade, ela além de ter um efeito rápido, ela vai causar um maior risco, tá? Então, um maior risco. É por isso que é importante que a via intravenosa seja o quê? Em um ambiente controlado, em um ambiente hospitalar, tá? Por justamente conseguir mediar esse risco, se caso houver, tá? Seja por um erro de dosagem, seja por uma resposta diferente do paciente, beleza? Um outro problema dessa via intravenosa que ela não aceita substâncias oleosas, tá? Então eu não consigo colocar substâncias oleosas numa via intravenosa, tá? Eu posso causar problemas ao meu paciente, beleza? Além disso, ela pode causar dor, né? E ela é um processo mais invasivo, tá? Porque eu tô colocando uma agulha na pessoa, né? É difícil eu colocar uma agulha na pessoa e não ser invasivo, tá? Então, esses são os problemas da
venosa, tá? Não é à toa que a gente costuma usar o quê? No nosso dia a dia, a via oral, né? Por que que eu vou precisar focar um fármaco que tem 100% de disponibilidade no meu corpo e que tem uma resposta rápida, né? Se eu posso justamente aumentar um pouco a quantidade do medicamento, sabendo que eu vou ter uma absorção menor, mas eu vou ter uma via muito mais segura, tá? Então é por isso que a gente compara muito com a via oral, a via intravenosa, tá? Ela é muito mais utilizada em contextos hospitalares, beleza? O segundo tipo de via parenteral que a gente vai falar é a é a intramuscular, tá? Que são os músculos, tá? É importante falar que ela é o quê? É uma região bem inervada e com bastante vasos, tá? Então, um dos problemas que a gente vai ver é justamente o risco de causar uma hemorragia, tá? Na aplicação dessa via, tá? Porque vão ser em lugares que podem estar vascularizadas, tá? Beleza? Só que vamos falar dos benefícios primeiro. Os benefícios é o quê? Primeiro, eu consigo utilizar substâncias oleosas, tá? Então, diferente daqui, na via intravenosa, eu tenho a aplicação de vias de substâncias oleosas. E uma coisa que eu esqueci de falar de benefícios aqui é que a gente consegue administrar na via intravenosa substâncias que são irritantes, tá? Então, a aplicação de substâncias que são irritantes, seja irritantes na mucosa, tá? Então, eu consigo aplicar substâncias irritantes. Aqui eu consigo aplicar substâncias oleosas e substâncias irritantes, beleza? Elas aceitam um número moderado de volume, tá? Então, eu vou ter um volume de fármaco moderado, beleza? E um dos benefícios dela é justamente ela conseguir ter a aplicação de fármacos oleosos, tá? Deixa eu ver se não tá faltando nada aqui. Bom, vamos falar de um aspecto importante da via intramuscular, tá? Que é o quê? Dependendo do tipo, da forma do fármaco que eu vou administrar, eu vou ter diferentes efeitos, tá? Então, dependendo do diluente, tá? Então, dependendo do diluente, eu vou ter diferentes absorção, tá? No quesito que é velocidade. Se é uma solução aquosa, tá? Se o fármaco que eu tô justamente injetando, ela é uma substância aquosa, eu vou ter uma absorção mais rápida. Ela vai ter uma ação mais imediata, tá? Então, se é uma solução aquosa, eu vou ter uma ação imediata, tá? Só que eu tenho um segundo tipo que eu posso utilizar, tá? Que ela é justamente chamada de preparações de depósitos, tá? Depósito mesmo, tá? Então, eu vou ter certas soluções que eu consigo aplicar na pessoa e forma meio que um morrinho, certo? De nutrientes, de fármaco, e esse fármaco, seja lá o que eu coloquei na pessoa, ela vai ter uma absorção mais lenta, tá? Ela vai ser mais gradual e prolongada, tá? Então, por exemplo, se eu quero que eu tenha um fármaco com um efeito mais prolongado, eu utilizo justamente preparações de depósito, tá? Porque vamos pôr em gráfico, se eu utilizo uma solução aquosa, eu vou ter uma concentração mais alta de início, certo? Só que se eu utilizo uma solução de depósito, eu vou ter um gráfico mais constante, tá? Então a pessoa não tomou e eu vou ter uma absorção mais prolongada, tá?
não tão rápida, mas prolongada, beleza? Os problemas dessa via. Que ela pode causar, tem um risco de hemorragia, tá? Entra em outros critérios que a gente viu do outro slide, tá? Então, a questão de ser uma asepsia rigorosa também entra nessa questão, obviamente, né? Por ser uma agulha, entra a questão de ser uma dor, ter uma dor e ser mais um processo invasivo, tá? Então, a questão de hemorragia também. Um outro processo que eu posso ter de risco, tá? É o risco de necrose, tá? Por justamente ser uma área vascularizada. Então, se eu agravar o caso de hemorragia, eu posso ter o caso de necrose, beleza? Acho que é só isso, tá? Intermuscular. Lembrando que eu posso ter o risco de... é necessário que tenha uma asepsia rigorosa, tá? Então é isso. Tá, a questão da via subcutânea, ela vai ser justamente para pequeno volume, tá? Então é bem rápido que eu vou passar por cima, tá? Então a via subcutânea, o benefício dela é que ela exporta pequenos volumes, beleza? Saindo agora das vias parentenais, eu vou falar da última via, né? Só por cima, que é a via... É a quinta via, se eu não me engano, né, que a gente vai pegar. Que é a via tópica, tá? A via tópica, ela é uma via que envolve a pele, tá? Então a gente vai ter pomadas que são por essa via, né? A gente vai ter a via transdérmica, né? Que envolve a questão de temperatura, que é justamente algo mais relacionado com a pele, tá? Mas dessa aula eu foquei mais na questão dos parentenais, tá? Então as vias parentenais e a via oral, tá? São as duas vias mais importantes para se estudar nessa aula, beleza? E uma imagem que eu esqueci de mostrar, deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. É o que? É a capacidade depois dessa aula de você conseguir entender esse gráfico, beleza? Então, aqui eu tenho um medicamento, tá? Chamado midazolam, tá? Ela tem dois tipos de gráfico, tá? Essa em vermelho e essa em azul, beleza? No eixo X eu tenho o tempo e em eixo Y eu tenho a concentração do plasma, né? Que é a concentração na corrente sanguínea. Veja que eu até vou fazer esse exercício aqui, ó, tá? Veja que essa parte vermelha aqui, o que está acontecendo? Vamos analisar o gráfico. Em um curto período de tempo, o vermelho ele teve um pico, certo? Um pico que na concentração no plasma. Então o fármaco nesse eixo vermelho, eu consigo falar que ele tem o quê? Uma maior absorção, tá? Uma absorção mais rápida, diferente do azul, beleza? O azul, o que acontece? Eu tenho uma ação mais prolongada, só que uma absorção menos rápida, né? Uma absorção lenta. Se eu falar para você qual que deve ser a via intravenosa, tá? Ou uma via parenteral, justamente deve ser a linha vermelha, tá? A não ser que o que? Essa via parenteral seja uma solução em depósito. Porque se eu tenho uma solução em depósito, vocês concordam comigo que essa concentração no plasma pode ser mais constante, igual tá tendo aqui no azul, tá? Então eu não quero decorar o que tá escrito aqui, o que tá escrito aqui. Eu quero interpretar, né? Então se esse vermelho eu tenho uma maior absorção de início, é bem provável que ela possa ser uma via intravenosa, tá? Ou talvez uma sublingual, se for uma absorção mais rápida, né? É que aqui a concentração do plasma, ela tá bem alta, tá? Então provavelmente é uma via intravenosa, tá? Então aqui, ó, tanto aqui fala, né? Uma via intravenosa. E aqui, no azul, é
Aqui fala intramuscular. Perceba. Faz sentido ser intramuscular? Faz. Faz sentido se ela for justamente o quê? Que a gente viu aqui. Cadê? Aqui, ó. Preparações de depósito. Algo gradual e prolongado, certo? Que é justamente o que está ali no gráfico. A gente tem uma absorção rápida? Não. Né? Compara com o vermelho aqui. A absorção ela foi mais lenta. Então, se uma prova colocar, aqui é uma via, certo? Eu vou até escrever com caneta normal. Com um modelo de questão que poderia cair, tá? Então, via parentenal. Beleza? A questão fala que isso aqui é uma via parentenal, sabe? É uma comparação de duas vias. E pede para você falar qual tipo de vias são essas. Tá? Você pode falar que o quê? Por ter um comportamento mais acentuado no início, eu consigo afirmar que eu vou ter uma absorção mais rápida, tá? Então é bem provável que seja uma via intravenosa, tá? Por ter um comportamento mais prolongado e lento, uma absorção mais lenta, e sabendo que é uma via parenteral, provavelmente eu estou usando o quê? Um depósito, tá? É soluções de depósito. Então, o que isso aqui ela pode ser tanto intramuscular como subcutânea, tá? Nesse caso aqui, é a utilização intramuscular do fármaco. Beleza? É isso. E um outro ponto que eu quero ressaltar é justamente o que o gráfico fala, né? 5 miligramas. Ambos eu mediquei 5 miligramas. Perceba o comportamento foi diferente, né? Então, ambos foi uma absorção de 5 miligramas, só que eu tenho, justamente por ser intravenosa aqui, um comportamento mais acentuado, tá? Eu vou puxar acho que uma ou duas questões para fazer aqui. Tá, eu vou fazer um corte e já volto, tá? Bom, eu voltei aqui com uma questão, tá? Que a gente vai fazer. Então, o enunciado aqui, certo? Falando, a via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo. É a historinha, beleza? Vamos puxar pro enunciado. Aqui, o que o comando pede aqui? Das vias de administração apresentadas, pode-se dizer que são via de administração parenteral, tá? O que é parenteral? A gente viu. O que é parenteral? É o que usa agulha, né? Usa a injeção. Então, olha só essa questão. Ela está pedindo o quê? Das vias de administração apresentadas, tá? Que está aqui acima, que a gente está vendo aqui. Pode-se dizer que são via de administração parenteral as dispostas em, tá? E aqui fala os números, tá? Vamos ver quais são as vias, tá? A cocô intravenosa, tá? Primeiro. A via intravenosa é uma via parenteral? É, certo? A gente não vai colocar uma agulha na veia da pessoa para jogar justamente o fármaco. Então tá certíssimo. Via subcutânea. A gente viu também aqui em aula, certo? Tá aqui, ó. A gente viu bem rapidinho. Só que é uma das vias parenterais, né? Comportando pequenos volumes. Certo? A intravenosa tem aquele aspecto de ter 100% da biodisponibilidade, né? Não ter a questão da absorção, beleza? Terceira via, via oral. A via oral é parenteral? Não, né? A gente não usa injeções, a gente usa comprimidos, cápsulas, soluções, né? Xaropes, a gente pode utilizar formas semissólidas, beleza? E por último, a quarta, que é tópica, né? Tópica é aquilo que eu digo que é justamente relacionado à pele. Então a gente pode ter pomadas. Então a tópica a gente considera e a oral a gente considera. Então a que tá certa é justamente a 1 e 2, tá? Que é o gabarito C. Fechou? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, beleza? A gente agora vai falar de toxicidade na próxima aula, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.